Boa noite, colegas. Vamos começar aí a nossa aula de hoje. Vamos só fazer uma breve revisão do que a gente viu ontem, fazer um exercício aí dos conceitos que vimos ontem também. Então, iniciando aí a nossa revisão de ontem, né? Nós tivemos 5 tópicos, né, sobre planejamento, né? Ontem foi o início de planejamento de manutenção, a nossa abordagem ontem. E nós vimos alguns conceitos iniciais, né, sobre planejamento de manutenção. O primeiro dele foi tagueamento, que é identificar o painel, identificar a instalação ou equipamento, definindo a sua localização. Eu acho que eu coloquei um pouco diferente a definição, mas o sentido está o mesmo, ok? Então, o exercício que a gente vai começar a fazer o exercício hoje, né, para a gente não esquecer, antes de colocar o exercício, né, eu defini que geralmente um tagueamento, como é que ele define? Como é que um tagueamento é definido, né? A primeira parte do tagueamento, ele identifica o equipamento principal ou a localização, tá? Eu coloquei equipamento aqui, mas pode ser localização, instalação também. E a segunda parte identifica a localização secundária, né? Eu coloquei ontem como onde ele está e aonde ele está localizado dentro dessa instalação. Então, o exercício que a gente vai fazer uma pequena prática aqui desse exercício é uma instalação. Vou colocar mais aqui embaixo, um pouquinho, mas já eu volto aqui. Vamos dizer que aqui seja uma planta baixa, né? De, de uma indústria qualquer. Se alguém trabalhou na Philips, vai lembrar um pouco desse desenho. Como é que é essa indústria que eu quero desenhar? Ela tem dois setores bem espaçosos, são dois setores bem grandes, onde o primeiro setor é definido como setor de áudio. Ou apenas SA. O segundo setor, o setor de vídeo, SV. Beleza. Dentro desses dois setores, eles têm 3 linhas de produção aqui. São 2 linhas idênticas, 2 setores praticamente idênticos. E eles têm 3 linhas de produção. Então, nós vamos ter aqui a linha número 1, linha número 2, linha número 3. Aqui também vai se repetir a linha número 1, linha número 2 e a linha número 3.
Agora vai aparecer o que a gente quer trabalhar. Cada linha dessa tem o seu painel de comando. Cada painel desse aqui, a gente vai chamar de QF. Cada linha dessa. Então vai ter o painel 1, painel 2, painel 3. E aqui, no setor de áudio, também vai ter o painel 1, 2 e 3. Beleza. A única diferença que esse entre um setor e outro é que, como o setor de áudio ele possui um setor de análises, uma análise em particular da produção, eles têm um setor de qualidade que também é dividido por linhas. Ou seja, cada linha tem o seu setor de qualidade. Ok? E atrás dessas linhas do setor de qualidade tem um segundo painel para cada setor de qualidade também. E esse painel também recebe o nome QF. Então, como que eu vou conseguir diferenciar, né? Então, aqui é o exercício que eu quero que vocês façam. O setor de vídeo, ele tem as linhas com os quadros 1, 2 e 3, que começa com QF. E essas linhas, ou seja, cada setor de qualidade aqui, também tem o seu quadro individualizado. E também é definido por QF. Como vamos identificar cada um desses, né? Vamos só olhar aqui, né? O tagueamento identifica o equipamento principal ou a instalação, e a segunda parte identifica a localização secundária. Ou seja, eu vou identificar aonde está o meu setor e aonde está o meu quadro. Ah, mas eu tenho 2 quadros. Então, alguém ontem perguntou alguma coisa, né, sobre... É por isso que alguns quadros têm 1.2, 1.3, né? Não sei se vocês lembram aí da pergunta do colega, porque esse setor de qualidade, vou até escrever aqui, cada setor desse de qualidade é de cada linha dessa. E cada setor de qualidade também tem o seu quadro de força. Entendido até aí? Então, o exercício que eu quero que vocês façam aí, né? Vamos lá para o exercício. O exercício é sobre tagueamento. O primeiro, mostrar o tagueamento dos quadros, as linhas de cada setor. Ou seja, esse quadro de cada linha de produção, ele tem um nome. 2, eu quero que vocês também mostrem como que vocês vão identificar o tagueamento dos quadros do setor de qualidade de cada linha de áudio. Entenderam aí como é que é o exercício? Vou já voltar aqui para o enunciado. Ontem, só para revisar aí para o pessoal que chegou mais tarde, ontem a gente apresentou
alguns tópicos sobre planejamento de manutenção. Eu falei que o tagueamento é o que identifica, né, faz identificar a instalação ou equipamento definindo a sua localização. Então, como é que é esse exercício? Se eu tenho uma instalação que identifica o equipamento principal, lembrando que ontem, né, eu mostrei um exemplo lá da usina, né, em que nós temos um painel, um equipamento principal que se chamava S011. E identificava a localização secundária, né? Então, quem é a principal? É o motor número 11, né? 011. Quem é a instalação secundária? Se não me engano, eu coloquei quadro local 1. Então, eu identifiquei a localização principal e identifiquei a localização secundária. Então, a nossa instalação tem um setor de vídeo, tem um setor de áudio, tem 3 linhas de produção cada uma. Só que esse setor de vídeo, ele tem as linhas principais, os quadros de força principal de cada linha, e o setor de áudio, ele tem um setor de qualidade, e que também tem seu quadro de força cada um. Aí é o enunciado da nossa questão, do nosso exercício. Mostrar o tagueamento dos quadros das linhas em cada setor, ou seja, tanto do setor de vídeo como do de áudio. E o segundo é o mostrar o tagueamento do setor dos quadros de qualidade, de cada linha do setor de áudio. Entendido? Acho que 10 minutos dá para resolver esse exercício. Vou contar 10 minutos aqui e enquanto vocês fazem esse exercício e que também eu também vou fazer junto com vocês aqui. Ok, senhores?
Beleza, pessoal. Acho que deu tempo de fazer aí o exercício. Vocês conseguiram? Vou colocar aqui a forma como eu elaborei. Vamos ver se foi parecido com o que vocês elaboraram aí desse tagueamento. Então vamos lá. Esse do setor de vídeo talvez seja o mais tranquilo de identificar. Então, como que vai ser o setor de vídeo? O setor de vídeo eu já coloquei aqui a referência dele, né? SV, e já coloquei a referência dos quadros, que é QF. Então, aqui no setor de vídeo, como que vai ficar o tagueamento do primeiro quadro? Ele tem que primeiro começar com a identificação aonde é essa instalação principal. Então, se eu colocar SV, quem for fazer a manutenção desse painel, inspeção, seja lá o que for que ele vai fazer, quando ele olhar o tagueamento e ver SV, ele já sabe que vai ser no setor de vídeo. Então, se dentro do setor de vídeo tem 3 quadros, eu tenho que dizer que o quadro de força que esse técnico vai trabalhar é o quadro de força 1. E assim vai ser para os demais. Quadro de força 2, setor de vídeo, quadro de força 3. Então, dentro do setor de vídeo, o nome de cada quadro desse aqui, né? O nome desse quadro 1 vai ser SV-QF1. E assim para o quadro 2 e assim para o quadro 3. Tranquilo? Só lembrando, né, que eu falei ontem que pode ser traço ou pode ser ponto, tá, pessoal? Depende aí do padrão da empresa que escolhe se vai ser traço, se vai ser ponto. Mas o importante é que a empresa ela sempre define a linha principal, né? Ou seja, aonde é o setor principal, e depois ela informa a localização secundária. Então, nesse caso aqui, né? Quem é a localização principal? O setor de vídeo. E quem é a localização secundária? O quadro de força. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o segundo setor, né? Que é o setor de áudio. Aqui no setor de áudio, nós vamos ter 6 quadros, né? Só que o quadro. Vamos lá para a identificação do primeiro quadro, né? Do quadro principal da linha. O quadro principal da linha ele vai ser setor de áudio, né? Que é SA. Aqui vamos colocar quadro de força 1, SA, quadro de força 2 e SA, quadro de força 3. Então, quando eu estou falando do quadro de força 1, eu estou falando de qual agora? Se eu tenho 2 QF, tanto o QF da qualidade, que também é 1, e o QF principal. Como é que eu vou conseguir diferenciar um quadro de outro? Como que alguém aí, como é que conseguiu identificar aí? Alguém poderia dizer aí como que foi essa resposta aí para quem fez aí o exercício? Como é que eu conseguiria diferenciar esse QF1 para esse do setor de qualidade? Tudo é quadro elétrico, então eu não coloquei um QA, né, de qualidade, por exemplo. A solução que a gente pode dar é que, como o setor de qualidade 1 ele se referencia à linha de produção 1, assim como o setor de qualidade 2 e 3, cada um para sua respectiva linha, a solução que a gente pode aplicar aqui é o seguinte: quadro de força 1.0.
2.0 e 3.0. Por que zero? Porque zero geralmente é o primeiro número natural, né? Então, se eu considero o quadro principal, ele não tem nenhuma subdivisão. Ele vai ser considerado a primeira referência de quadro. Assim como vai ser a referência do quadro de força 1.1 do setor de qualidade. E para os demais quadros. Ou seja, se eu estou falando do quadro principal da linha, eu estou falando de qualquer número, vou colocar até como x, ponto zero. Se for a linha 1, 1.0, é a linha 2, 2.0, é a linha 3, é a 3.0. Eu estou falando de qual quadro? Eu estou falando dos quadros principais, esses aqui da direita. O setor de qualidade é um setor que vai ficar junto com a linha de produção. Então, o setor de qualidade seria o que a gente diz a continuação daquela primeira linha. Então, não precisa inventar uma outra simbologia, uma outra nomenclatura que a gente chama aí na indústria. Basta aproveitar que eu já estou dentro do setor da linha de qualidade e vou definir agora como ponto 1, porque eu estou falando do quadro da qualidade. Tudo que for referenciado à qualidade tem ponto 1. Então, e o X seria a linha, né? Então, eu estou falando da linha número 1 do quadro ponto 1, que é o quadro da qualidade. Ah, tem setor de, vamos dizer assim, setor de expedição, né? Que cada setor de expedição também tem uma automação, tem um setor de energia, né? Então aí a gente definiria os quadros que é utilizado nesse setor como ponto 2. X.3 depende do alimentador, do setor que está sendo trabalhado. Então é dessa forma que a gente define a localização de painéis diferentes dentro do mesmo setor. Ok, senhores? Foi dessa forma que deram solução ou fizeram de alguma forma diferente aí? Ou fizeram da mesma forma como eu apresentei aqui? Então, beleza, senhores. Então, esse exercício aqui é um exercício bem simplificado, só para a gente fazer o entendimento aí dessa questão aí do tagueamento, que é justamente a identificação da instalação ou do equipamento. Ok, senhores? Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento dessa parte aqui, desse assunto? Beleza, o Dirley fez parecido, né? Dirley, também eu posso até completar aqui. É, tem empresas que definem isso aqui como letras, tá? Estou utilizando aqui o exemplo com números, que são os mais normais, o mais normal que a gente vê aí na indústria. Mas tem empresas que podem utilizar também XA como principal, pode colocar XB, o segundo setor,
XC para outro setor, e assim vai a nomenclatura. Ok? Algumas empresas, também vale ressaltar, pode colocar X, né, que é o número da linha, PRC, ou às vezes até coloca como só a sigla inicial, né, de principal. Às vezes tem empresas que definem o nome do quadro como aproveitando o nome do setor. X, RH, X, log, de logística. Ok, pessoal? Então, sempre vai ter uma referência de localização. O mais comum é esse aqui, por numeração. O segundo mais comum, por letra. O segundo mais comum, por letra. E o mais incomum, mas existe também, por nome, pelo nome do setor. Beleza, pessoal? Então, vamos dar aí sequência aí esse daí foi o exercício, né? Eu vou amanhã passar mais um exercício mostrando uma planta baixa, realmente, para a gente identificar esses nomes também. Continuando aí no nosso assunto, né? Eu falei ontem sobre o segundo tópico, né, que era o tipo de manutenção planejada, preventiva, corretiva, não planejada. Falei também sobre o recurso, né, que foi até a pergunta que eu fiz. Eu consigo fazer um planejamento com uma não planejada, que foi justamente aquela situação do recurso, né, da mão de obra qualificada. Que tipo de equipe eu vou montar para ficar à disposição do meu setor de trabalho? Beleza, pessoal? Então, vamos dar sequência daí do nosso assunto. E eu fiz a seguinte sugestão ontem para vocês, né? Que foi pesquisar sobre antecessor, foi antecessor e sucessor, né? Que eu coloquei ontem. Alguém me lembra aí que eu tô lembrando só de antecessor e sucessor. Predecessor, agora eu lembrei. Eu fiz essa seguinte sugestão, que vocês pesquisassem o que é predecessora num plano de manutenção e o que era uma sucessora. Alguém fez essa pesquisa? Alguém fez essa pesquisa que saberia dizer isso daí? Não. Então, vamos fazer se alguém não fez, vai descobrir agora. Se alguém fez, vamos comparar aí as respostas aí, né? Dentro de um planejamento de manutenção, o que a gente precisa saber do planejamento de manutenção? Se eu defino o tipo de atividade, vamos dizer que seja uma planejada, e é uma planejada preventiva. Então, o que eu vou fazer numa manutenção preventiva? Vou parar o meu equipamento e vou fazer algumas coisas dentro dessa atividade. Então, o que eu preciso inicialmente saber, né? Saber a lista das atividades que serão realizadas dentro do planejamento de manutenção. Então, o que isso tem a ver dentro de um planejamento de manutenção?
que a partir do momento que eu vou fazer alguma manutenção, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Isso é o óbvio. Então, se eu tenho um planejamento de manutenção, no momento que eu gero a minha ordem de serviço, alguns colegas aqui acho que já conhecem isso aqui. Então, a partir do momento que eu gero uma ordem de serviço, as listas das atividades, elas estão obrigatoriamente amarradas dentro dessa ordem de serviço. Isso é obrigatório saber. Se porventura alguém aqui trabalha com ordem de serviço e não vem descrito a lista de atividades, então o planejamento de manutenção desse tipo de atividade, ela não foi bem realizada. A outra coisa que está amarrada junto com a lista de atividades, vou colocar aqui embaixo, é uma coisa que se chama-se procedimentos de manutenção. Os colegas aí que estão com a mente fresquinha aí da NR10, né? Eu falei lá na NR10 que toda atividade, principalmente lá na alta tensão, né? Ela tem que ser precedida com procedimentos de manutenção. Ou seja, se eu vou fazer uma ordem de serviço, o procedimento de manutenção tem que vir junto com a lista de atividades automaticamente. E o que está faltando aqui? Se eu tenho lista de atividades, eu tenho que saber o procedimento de manutenção. E por que eu preciso saber do procedimento de manutenção? Para justamente saber identificar a sequência a ser realizada dentro da manutenção. Então, se eu preciso saber a sequência, então vamos começar a aparecer aqui algumas definições de planejamento que nós precisamos saber. Então, qual seria a sequência de planejamento? Sequência de planejamento de manutenção. A primeira coisa que deve saber dentro da sequência de manutenção, né? Já sabemos anteriormente que devemos saber a localização, que tipo de pessoa vai trabalhar, que tipo de manutenção. Tudo aquilo ali são os pré-requisitos do planejamento. Agora, eu vou falar da sequência. Qual é a sequência que vai ocorrer? A primeira coisa, né, ela é a mais evidente. Saber qual atividade será realizada. Para não ficar só no falatório, né, eu vou colocar aqui um seguinte exemplo. Vamos dizer que a atividade que a gente vai realizar é a montagem de um quadro elétrico. Não vamos ser muito extenso, vamos só colocar um quadro elétrico residencial. Então, beleza. Então, a nossa atividade já foi definida. Quais são os pré-requisitos? Aqui a gente vai começar a imaginar aí as necessidades para montar o quadro elétrico. Então, num raciocínio de planejamento, o que eu preciso? O que eu preciso para montar o quadro elétrico? Vamos começar aí, pensar aí para a gente chegar
num ponto em comum aí. O que a gente precisa para montar um quadro elétrico primeiro? Vamos raciocinar juntos aí. Eu vou começar colocando aí que, primeiro, precisa saber a localização do quadro. Esse é o mais óbvio dos óbvios, né? Então, eu vou colocar o quadro na sala, na cozinha, na varanda. Então, eu preciso definir, né? Geralmente, é claro que vocês ainda não viram o módulo de projeto elétrico, mas eu já vou antecipar aqui. A localização do quadro elétrico, ele fica numa coisa chamada centro de carga. Geralmente fica na cozinha, o centro de carga de qualquer residência. Alguém saberia dizer aí por que é na cozinha? Acho que é o local que fica mais gente, né? Tem água também, né? Essas coisas. Pra gente jogar água quando pegar fogo. Não, No incêndio elétrico, né? fora a opção da emergência aí. Porque geralmente o quadro deve ficar na cozinha. O quadro elétrico, né, geralmente fica na cozinha ou perto da cozinha, porque a maioria dos equipamentos de alta potência dentro de uma residência ficam na cozinha. O que tem na cozinha, geralmente? Micro-ondas, forno elétrico, geladeira, freezer. As cozinhas mais modernas já tem televisão, Wi-Fi e outras coisas também. Em comparação a um quarto, por mais que tenha ar-condicionado, iluminação, TV, quando vocês forem fazer levantamento de carga em projetos elétricos, vocês vão conseguir observar que mesmo o que tem dentro de um quarto nem se compara com a carga utilizada dentro da cozinha. Então, geralmente, a gente coloca próximo do quadro ou mesmo localizado ali na área da cozinha, que é justamente o centro de carga da residência. E só falando um pouquinho aqui de centro de carga, isso aqui eu abro aspas aqui do módulo. Então vamos dizer que aqui seja a cozinha, sala, quarto 1 e quarto 2. Por que ele vai ficar geralmente na cozinha? Porque ele ficando aqui nessa região, a distribuição dos cabos aqui na cozinha vai ter uma distância menor e a distribuição para os quartos e sala também vai possuir uma distância menor. Beleza, senhores? Isso aí é o abre aspas do nosso curso de hoje aí. Seguindo aí para o nosso objetivo. O que eu preciso para montar esse quadro elétrico aí? Se eu preciso primeiro saber a localização, eu já defini. O que eu preciso para montar um quadro elétrico? Como vocês estão se formando em eletrotécnicos, então a gente vai fazer o certo. Precisa do projeto elétrico. Precisa do projeto elétrico. Agora eu vou dizer por que precisa do projeto elétrico. Como é que você vai mandar comprar o disjuntor de seu cliente se você não sabe a carga elétrica de cada circuito?
Vocês podem concordam ou discordam aí desse ponto de vista? Porque o que eu vou Faz precisar para o sentido. projeto? Faz sentido, né? Então, eu vou precisar do projeto elétrico. Para que eu vou Para que eu preciso do projeto elétrico? O projeto elétrico, ele define os circuitos a serem utilizados, ou seja, iluminação, tomada, chuveiro elétrico, né, que aqui em Manaus é bem frio, né, para ter chuveiro elétrico, né, mas tem chuveiro elétrico, e outros circuitos. Depois que eu definir os circuitos elétricos, né, eu definir o, vou definir a proteção. Aqui dentro da proteção, eu vou colocar um abre aspas, porque vai ter o disjuntor, vai ter DPS e vai ter DR. Então, vai ser definido as proteções do quadro. Por último, cabeamento. Então, eu definindo o projeto elétrico, eu já sei quantos circuitos vão ter, quantas proteções vão ter e quantos metros de cabo vai ter. Os colegas acredito que vocês todos já fizeram desenho técnico. Lembra daquele desenho que tem escala 1 para 5, em que vocês faziam uma linha de 2 centímetros e ela equivalia a 1 metro, eu acho, no real? É uma coisa assim aí. Então, a partir do momento que vocês fazem o desenho da instalação, vocês conseguem, com aquele desenho, num projeto elétrico, definir quantos metros de cabo o cliente vai precisar comprar. Ou seja, aquele negócio que o cliente pergunta, quantas peças de fio eu preciso? Ah, compra 2 peças de fio. Mas se você não fez o cálculo de distância baseado no desenho que você vai fazer, você pode estar mandando o cliente comprar peça de fio ou em excesso ou faltante. Beleza, senhores? Então, o projeto elétrico, ele já vai definir todos esses requisitos aqui. Ah, ainda faltou o último, né? Que eu já ia passando em branco. Vai definir também o tamanho do quadro. Por que ele vai definir o tamanho do quadro? Porque se você já definiu disjuntor, DR e DPS, você vai dizer para o seu cliente se ele precisa comprar um quadro para 16 disjuntores, se ele precisa comprar um quadro para 24 disjuntores, se for uma residência pequena, para 8 disjuntores. Então, o projeto elétrico, ele vai definir para você as necessidades do projeto em si. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para recapitular aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio, né? Estamos na seguinte pergunta, né? Identificar a sequência realizada dentro da manutenção. Essa aqui é a sequência de planejamento. A gente já definiu a nossa atividade. A nossa atividade é o quê? Montagem de um quadro residencial. Eu falei primeiro que precisa saber aonde é a localização. Estamos aqui no tópico do projeto elétrico. Agora vamos entrar no tópico mão de obra, que é um dos que a gente falou ontem, né? Por que eu vou precisar definir a mão de obra? Porque se a casa for muito grande, será que com um eletricista
um ajudante e um eletrotécnico, eu consigo montar? Eu até consigo, né? Mas o meu prazo vai lá para cima, né? Então, para que eu preciso definir a mão de obra? Para definir o quantitativo de pessoas que irão trabalhar esse projeto. Então, por que eu tenho que definir a mão de obra? Para saber, primeiro, quem vai... Vou colocar no modo popular. Quem vai puxar fio? Quem vai montar tomada? E quem vai montar o quadro definitivamente, né? Então, se eu preciso definir a mão de obra, nesse ponto aqui da sequência de planejamento, né, que é o que a gente está colocando aqui, quem vai puxar o fio? Será que eu coloco o eletrotécnico para puxar o fio e o auxiliar para montar o quadro? Faz sentido essa sequência para vocês? Com certeza, eu acredito que não, né? Eu colocaria a pessoa... eu não estou desmerecendo aí para quem hoje, por exemplo, se tiver alguém puxando fio, eu não estou desmerecendo isso. Mas eu colocaria, por exemplo, o profissional mais qualificado, com maior habilidade para fazer a montagem do quadro. Então, eu colocarei aqui o eletrotécnico. Colocaria o eletrotécnico para fazer a montagem do quadro. Primeiro, vamos relembrar aí que o eletrotécnico, ele que desenvolveu esse projeto elétrico, né? Lembrando que eletrotécnicos podem projetar até 800 kVA de potência elétrica em projetos elétricos. Então, como a gente está trabalhando no nível residencial, quem provavelmente vai fazer o projeto dessa casa vai ser o próprio eletrotécnico. Então, ele já sabe até de cabeça, ou pelo menos espera-se isso, ele já sabe até de cabeça como que o quadro dele vai ficar montado depois que já tiver passado todos os fios, montagem dos disjuntores, essas coisas aí. Aqui, para puxar o fio, eu colocaria um auxiliar e eu vou colocar eletricista, mas seria um ajudante ainda, porque eu coloco eletricista e não eletrotécnico? Porque eletricista é aquela pessoa que fez alguns cursos da área elétrica, mas não tem um registro no conselho, né? Porque o eletrotécnico, futuramente, aí vocês vão se registrar no CFT. Na verdade, vocês vão se registrar no regional, né? No regional 01, que é o daqui da região norte, que seria o representante do CFT. Esse aqui vai ter a carteirinha, né, para poder trabalhar essas coisas todas. O eletricista nível médio ou profissionalizante fundamental, ele não tem esse registro. Ele apenas sabe como funciona, sabe alguns conceitos. É claro que tem pessoas que só fez aqueles cursos básicos, mas conhece muita coisa aí também. E para ele se tornar um eletrotécnico, basta só fazer o curso. Não sei se tem alguém aqui nessa condição, mas tem muito eletricista que, apesar de ter feito só alguns cursos básicos, mas possui um conhecimento que, se o eletrotécnico marcar, o rapaz lá ele sabe mais do que o eletrotécnico às vezes. Verdade, professor. Teu já série, o camarada conhece. Rapaz, deixa ele pelo menos chegar para ele se defender, colega.
Beleza, senhores? E o auxiliar, né? Lembrando uma coisa que eu ouvi muito na construção civil, né? Ah, eu sou auxiliar, estou puxando o fio, vou meter no processo porque eu estou fazendo serviço de eletricista. Lembrando que a NR10 permite, né, pessoas mesmo que não estudem na área elétrica, mas se tiver acompanhado do eletricista, do eletrotécnico, né, elas recebendo a capacitação, elas podem desempenhar o papel de auxiliar e não de eletricista, como ocorre muitas vezes aí na construção civil. Beleza, então, pessoal. Então, essa daí é a mão de obra. E agora seria o último tópico, mas seria não menos importante, é justamente sequenciar a montagem do painel, do quadro elétrico, na verdade. O que seria sequenciar a montagem do painel? Você precisa definir em que momento você vai montar o quadro. Então, o que seria definir a montagem do quadro? Primeiro, seria definir a passagem do cabeamento. Ou seja, você vai primeiro fazer o quê? Passar todos os fios, né? Você precisa passar todos os fios. Entre eles, você vai passar passagem, né, do ramal de alimentação. Ou seja, enquanto você passa todos os fios dentro da casa, depois você passa todos os fios do ramal de alimentação. Depois você faz a montagem do quadro elétrico. Aí aqui dentro da montagem do quadro elétrico, você coloca os suportes dos disjuntores, coloca barramento, e entre outras atividades, né? Aí aqui vai até a colocação da tampa do quadro. Beleza. Faço a pergunta para vocês. Com essa lista aqui, vocês acreditam que a pessoa que for montar um quadro, olhando essa sequência, vocês acham que ela vai conseguir montar esse quadro? Ela olhando essa sequência, vamos lá relembrar aí qual é a nossa sequência que acabamos de montar. A nossa sequência diz que precisa primeiro saber a localização, né? A gente já disse que é no centro de carga, geralmente na cozinha. Precisa fazer um projeto elétrico. Precisa dizer quem são as pessoas e, por último, precisa dizer a sequência dessas montagens. Será que daria para fazer essa montagem desse quadro? Assim fica difícil, né, professor? Pelo menos eu que já trabalhei montando, né, esses quadros, a gente trabalha com projeto, né? Pois é, o projeto está aqui, ó. O projeto está aqui na segunda linha. Porque o que eu quero chamar a atenção aqui? Olha a nossa sequência. A sequência diz... Pode falar aí, irmão. Já está tudo aí o projeto, tem as passagens dos cabos tudinho, mas tem que ver se esses cabos já estão tudo identificados, de acordo com o seu circuito. Não chegar lá e montar a vão, né? Para pegar o projeto, ver se está toda a identificação junto com o circuito, né? A identificação do quadro. Essa parte aí do
tagueamento, que seria o caso, né? Vamos dizer que já está aqui dentro. Ó. Quando eu defino os circuitos a serem utilizados, eu coloquei aqui, ó, iluminação, tomada, chuveiro elétrico e outros. Então, iluminação seria circuito 1, tomada 2, chuveiro elétrico 3 e por aí vai. Esse ponto aí que você comentou já está aqui dentro das definições dos circuitos e do projeto elétrico também. Então, eletrotécnico meter a porrada, então. Beleza. Sou qualificado, né? Beleza. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Vocês conseguem observar que cada linha dessa tem uma atividade, né? Então, a gente pode chamar isso aqui, precisa saber a localização, seria atividade 1. O projeto elétrico seria atividade 2. Definir a mão de obra, pode falar aí. Alguém ia falar, na verdade. Beleza, então tá aqui a atividade 1, montagem, localização do quadro. Atividade 2, projeto elétrico. Atividade 3, definir a mão de obra. Atividade 4, sequência da atividade de montagem de quadro, né? Que é passagem de fio, ramal, essas coisas. Eu pergunto de vocês, é possível fazer a atividade 4, que é a sequência de montagem do quadro? Eu posso fazer ela antes da atividade 2, que é o projeto elétrico? Nesse caso aí, não, né, professor? Positivo. Então, aqui vai entrar a resposta da pesquisa que eu pedi de vocês, né, para vocês darem uma consulta aí, o que é uma predecessora, né, em planejamento de manutenção. Então, predecessora, se eu estiver escrevendo errado, me corrijam também, tá? Vou já consultar o meu dicionário aqui para ver se eu escrevi certo. Então, o que é uma atividade predecessora? É toda atividade que deve ser realizada e finalizada antes de iniciar a atividade seguinte. É isso que quer dizer uma atividade predecessora. É toda atividade que ela deve ser realizada, ou seja, eu não consigo fazer, ao contrário de alguns eletricistas aí, tá, colega? Lembrando que a gente está fazendo aqui a sequência correta. Eu não consigo fazer essa sequência de montagem, ou seja, passar os fios, sem fazer o projeto elétrico. Não é possível fazer dessa forma, porque eu só consigo passar os fios depois que eu defino quem vai ser o meu fio aqui dentro do projeto. Ok, senhores? Então, a atividade predecessora é aquela que sempre vai ser o pré-requisito, né? O pré-requisito para poder conseguir fazer essa atividade seguinte. Então, no nosso exemplo aqui que a gente está colocando, a atividade 2 é o projeto. A atividade 2, que é o projeto elétrico, ela é predecessora da atividade 4, que fala da montagem. Ou seja,
eu tenho que primeiro fazer o projeto elétrico para poder fazer a montagem na sequência. Os colegas aí que fizeram a pesquisa, não sei se vocês chegaram também aí nessa mesma conclusão. Beleza, então esse daqui é o que a gente chama de predecessora. E o que seria... Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu ia falar que geralmente a gente chama de tryout na produção, ou então PP, primeira produção, é aquilo que inicia antes do projeto. Positivo. Na verdade, aqui eu coloquei projeto como a atividade, né? O nome da atividade que vai ser realizada. E o que seria atividade sucessora? O nome sucessora, né, já está explicando, né? É o que vem depois. Então, vamos dizer aqui, eu já defini tudo que está dentro do meu projeto, quadro, montagem, não, tudo que eu defini aqui dentro do meu projeto já foi listado, né? Então, o que eu consigo? Eu até pulei aqui, né? Dei um branco aqui, mas eu acabei de lembrar, que seria até antes de mão de obra. Ou dentro do projeto também pode incluir isso. Depois que você faz o projeto, o que você vai passar para o seu cliente? É a lista de material, né? Eu nem coloquei aqui, né? Já ia dar o furo aqui no nosso planejamento. Então, a lista de material, que eu até acabei passando aqui em branco, na verdade eu nem lembrei aqui de cabeça, mas a lista de material, depois que você faz o projeto, você já sabe quantos disjuntores você vai precisar, o DPS, o DR, quanto de cabo, qual é o tamanho do quadro elétrico. Então, vamos dizer que essa atividade aqui, lista de material, né? Entregar a lista de material para o cliente, né? Essa atividade entrega para o cliente, né? Ou seja, a lista de material, ela vai ser o que a gente chama de atividade sucessora. Ou seja, depois do projeto, eu tenho que, obrigatoriamente, entregar uma lista de material para o meu cliente. Então, a atividade sucessora é aquela atividade que vem depois, na verdade, não é nem depois. Vou corrigir aqui a definição. Atividade sucessora é a atividade que deverá, na verdade, ser realizada após a conclusão de uma atividade anterior. Aí vocês podem dizer que eu estou falando o contrário da predecessora, né? Então, eu vou fazer a pergunta. O que diferencia a definição da sucessora para a predecessora? Eu já vi que eu escrevi errado bem aqui. Porque a predecessora, eu estou falando aqui, né, que vamos dizer que a atividade 4, ela só vai começar se a atividade 2 terminar, né?
E se eu falar assim, que a atividade 2 terminando, a montagem deve ser iniciada? Não seria a mesma coisa? Mas aí é claro que a atividade 2 seria a predecessora. Aí a seguinte seria a atividade 4. Seria isso? Isso. O que eu tô querendo perguntar aqui de vocês... Deixa eu lhe ajudar aqui. Tá horrível. Não se preocupe não, que eu consigo deixar mudo aqui. O que eu tô querendo perguntar de vocês é o seguinte. Se eu falar olhando a atividade 2, eu posso dizer assim, finalizando a atividade 2, que é o projeto, deve-se iniciar a 4. Eu estou falando na sucessora. Então, o que eu estou querendo dizer é que, dessa forma, eu tenho que terminar a 2 e começar a 4. Se eu falar dessa forma, a atividade 4 só é possível realizar se a atividade 2 estiver concluída. Então, esse conceito aí é da predecessora. Então, quando eu falo de predecessora, eu estou querendo falar que eu tenho que terminar uma determinada atividade. Na verdade, existe outro conceito, né, que considera terminar ou considera iniciar. O mais normal é terminar. Mas vamos continuar com esse conceito que eu estou passando aqui. Ou seja, eu terminando, antes de eu começar a montagem, eu tenho que ter o projeto na minha mão. Isso daí é uma atividade predecessora. Só que eu coloquei aqui, né? Eu vou até colocar como atividade... Vou colocar como atividade 2.1, porque eu esqueci lá da lista de projeto, lista de material, né? Lá em cima. Eu vou colocar aqui como 2.1 essa lista de material. Então, eu finalizando o meu projeto, que seria a atividade 2, eu tenho que entregar a minha lista de material para o meu cliente. Isso daí que é a atividade predecessora, ou sucessora, desculpe. Então, não necessariamente, vocês podem ver aqui, que não necessariamente eu tenho que sequenciar essa atividade com a 3, por exemplo. Eu estou o tempo todo falando aqui da lista de material, mas eu não falei em nenhum momento aqui da mão de obra, né? Que seria a atividade 3, definir a mão de obra. Eu posso definir isso daqui junto com o projeto elétrico. Então, serão duas atividades em paralelo. No momento que eu defino o meu material, eu já defino quem vai ser a minha mão de obra. São aquelas atividades que correm em paralelo. Então sim, eu vou colocar aqui em cima, vou apagar aqui em cima, para a gente começar a fazer o resumo do que eu estou falando aqui. E também, é claro, esclarecer dúvidas, se já tiverem aparecendo dúvidas aí do assunto que eu estou falando. Então, vamos só resumir aqui. Montagem de quadro. Vou só copiar aqui essa lista rapidinho. Beleza, então eu tenho a montagem de quadro para realizar. Eu tenho a montagem de quadro para realizar, só que dentro das atividades também tenho... Quando eu falo de atividade, né, por exemplo, eu falei aqui da atividade do projeto.
Vou só copiar aqui a listagem do projeto elétrico para eu não perder aqui o que eu estou pensando. Vocês observam que dentro daqui do projeto elétrico tem várias atividades também, né? A gente poderia olhar como atividades secundárias. Ou seja, a atividade 2, que seria projeto elétrico, é a atividade principal. Essa daqui, eu tenho que fazer um projeto elétrico. Só que primeiro, que seria aqui o 2.1, eu preciso definir os circuitos a serem utilizados. Dentro da segunda linha de atividades, eu vou definir a proteção. Então, seria o 2.2. O 2.2.21 é o disjuntor. O DPS é a sequência. O DR, o 3. Cabeamento seria a terceira subatividade. Tamanho do quadro seria a atividade ponto 4. E eu ainda posso considerar uma atividade que a gente chama de marco, que seria projeto concluído. Beleza, senhores? Então, o projeto concluído é quando eu consigo finalizar todas essas atividades que estão aqui dentro desse projeto. Eu já tenho todas as informações concluídas e eu chego finalmente com o meu projeto elétrico em mãos. Então, quando eu consigo atender o projeto concluído, dentro do planejamento de manutenção, a gente chama isso de marco. Então, o que vem a ser um marco, né? É uma atividade que identifica a conclusão de uma atividade maior ou principal. Então, vamos dizer que naquela nossa sequência de atividades, eu tenho que fazer um projeto elétrico. Quando eu estou com um projeto elétrico concluído, eu posso definir isso como um marco, ou seja, eu consegui, dentro da minha lista de atividades, atender o objetivo principal, que seria a atividade de projeto elétrico. Então, quando eu consigo definir quando consigo definir todos os itens do meu projeto e estou com ele concluído, eu digo que isso daí foi um marco que eu devo identificar no meu projeto elétrico. Beleza, senhores? Assim como aqui no projeto elétrico, eu posso ter um marco aqui na localização. Sim, eu posso ter um marco aqui na localização. Como é que eu poderia chamar esse marco? Localização definida. Como é que eu poderia dar um nome de marco aqui para mão de obra? Vou colocar aqui pessoal qualificado contratado. E aqui na minha sequência de montagem seria o marco instalação concluída. Instalação concluída não. Seria quadro elétrico concluído. Instalação concluída seria a nossa atividade final. Seria a nossa atividade principal totalmente concluída.
Ok, senhores? Dúvidas por enquanto? Muita informação nova? Ou alguém já conhecia esses conceitos? O Alessandro, que já falou que conhece de MS Project, acredito que esse daqui ele já conheça decorado. Alguém aqui já tinha visto esses conceitos? Para mim é novidade, né? Estou conversando agora na área também. É novidade e o principal que eu preciso saber é se está dando para entender também. Sim, está dando para entender também. Está bem explicado. Beleza, então, senhores. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Todos vocês, eu vou perguntar no grupo também. Todos vocês têm computador, notebook em casa, alguma coisa assim? Eu não tenho não, professor. Tô sem, ó. Não, né? É porque tem um software. O software principal é o que eu falei no nosso primeiro dia de aula, né? O software principal que nós utilizamos para isso é o MS Project. Só que o MS Project, ele é pago. Existe um... Diga lá, irmão. Eu uso também, que eu comprei, eu pago R$ 1.200 por ano, é o Orça Fácil, entendeu? Ele é nacional também. O Orça Fácil, tanto elétrica, civil, tudo, referente à nossa área também, é muito fácil de se trabalhar e elaborar qualquer tipo de projeto parecido com esse que o senhor estava mostrando aí, entendeu? É uma ferramenta muito boa e bem mais barato que até o MS Project, né? Porque o MS Project você ainda tem que fazer um curso, nada de 800 conto, para você começar a mexer nele. Eu só não vou falar em valores agora, porque eu estou gravando e agora é por Centec que eu estou no curso, né? Mas é claro, né, que aprender a usar o MS Project, esse conceito aqui, antes de eu tocar no assunto que eu quero falar, esses conceitos que eu estou falando aqui é muito voltado para gerenciamento de atividades, né? Muito voltado para setores que envolvem com planejamento, né? E é claro, né? O MS Sim, é setor Project, de projetos e planejamento aí, né? isso, tanto é que é o nome do curso, desse módulo, né? Planejamento e controle de manutenção. O MS Project, ele tem eu tenho o Project instalado aqui no meu computador, que lá na empresa que eu trabalho, ele disponibiliza esse software para a gente. Por falar em preços aqui, né? Esse MS Project, quando foi instalado no meu computador, ele custou R$ 4.000, porque a minha licença é uma licença definitiva. Então, acredito que esse valor de R$ 4.000 para um gerenciamento de planejamento, para quem está iniciando, com certeza é um custo bem elevado. O que eu quero lembrar que existe um OpenOffice, que eu não lembro o nome, eu estou até pesquisando aqui, que seria até interessante tentar mostrar esse OpenOffice para vocês, para o pessoal que nunca viu isso daqui, já pelo menos ter ideia, né, de como que funciona esse project, esse conceito de project que a gente está vendo aqui. Eu acho que o nome dele, eu estou até pesquisando agora aqui na internet, vou colocar aqui na tela, OpenProj.
que seria um software livre para fazer gestão de projetos. O software que nós utilizamos, vou compartilhar aqui a tela para vocês conhecerem também. Deixa eu só trocar aqui, deixa eu só carregar o programa e já troco aqui a tela. Tá aqui a tela, tá aparecendo a tela de um programa aqui para vocês. Sim. Beleza. Vamos lá, né? O que eu queria chamar aqui a atenção esse software que eu estou mostrando aqui, eu vou até verificar a possibilidade de instalar a versão free lá nos computadores do Centec para a gente tentar fazer essa prática. Por isso que eu perguntei se vocês têm computador em casa, para tentar treinar isso daí, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer a mesma... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na nossa apresentação. Eu quero fazer a montagem de um quadro elétrico. A vantagem desse software, eu vou mostrar aqui para vocês saberem ver a vantagem dessa ferramenta aqui, que também está dentro do nosso plano de ensino aí, apresentar essa ferramenta. Tudo isso aqui que eu apresentei aqui, de sequência, de predecessora, sucessora, é tudo pré-requisito para a gente chegar aqui nesse software. É até interessante eu fazer agora essa comparação dos conceitos com esse software para vocês entenderem o que eu quero que seja visto nesse plano de manutenção. Qual foi a primeira atividade que nós colocamos lá como atividade 1? Foi a definição do local do quadro. Essa aí foi a primeira atividade. Deixa eu só colocar em uma configuração que eu já ia esquecendo aqui. Só um minutinho. Deu um pequeno probleminha aqui. Deixa eu começar de novo aqui. Montagem de quadro. Atividade 1. Definir local do quadro. Atividade 2 seria o projeto elétrico. Aí lá dentro do projeto elétrico, eu coloquei lá, né, circuitos, né, vou colocar só circuitos aqui. Circuitos, proteção. Aí eu vou colocar o que a gente tinha dentro de proteção. Disjuntores, definir os disjuntores. DPS, DR. Nós tínhamos cabeamento, quadro e projeto concluído. Beleza. O que esse software faz e o que nós vamos entender aqui? Dentro lá do que eu apresentei agora há pouco, eu disse que tudo isso aqui, circuito, proteção, disjuntores, cabeamento, quadro, é tudo dentro da atividade 2. E aqui
software está dizendo que eu vou começar esse projeto no dia 2 e no dia 2 eu termino. Isso é totalmente impossível, né? A não ser que você compre isso pronto via software. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui é que todas essas atividades, elas estão dentro da atividade 2. Ó. Então, eu vou diminuir aqui, ó. Pode ver que sumiu toda aquela listagem que estava dentro de atividade 2. As proteções são dentro do item de proteção, né? Disjuntor, DPS e DR. Então, vocês, não sei se dá para perceber na tela de vocês, que ele fica em negrito quando eu subdivido esses níveis. Lembra dos níveis que eu coloquei agora? 2.1, 2.2. Então, aquelas subdivisões que nós estávamos vendo agora há pouco, é justamente esses níveis de trabalho. Aí eu faço a seguinte pergunta: quantos dias nós podemos demorar para definir a localização desse quadro? Podemos demorar apenas um dia, né? O cliente pode dizer no dia. E o projeto elétrico? Quantos dias vocês acham que um projeto elétrico demora para ser feito? Alguém tem ideia aqui? Aqui nesse software está dizendo que em um dia eu faço esse projeto. Mas vamos dizer o seguinte, que eu vou definir os meus circuitos em 2 dias. Os meus disjuntores, eu vou fazer o cálculo com calma, eu vou verificar essa parte de proteção em 3 dias. DPS em 1, DR no mesmo dia. E o cabeamento, como eu tenho que ler um desenho técnico, eu tenho que ler o projeto em si, vamos dizer que eu demore 3 dias para fazer essa definição. O quadro eu digo em 1, e o projeto concluído é o marco. Qual é o prazo do marco? O marco ele não tem prazo, ele é só uma definição. Então, aqui dentro dessas atividades, o que seria predecessora e o que seria antecessora? Por que eu preciso saber disso? Vocês conseguem ver que agora o projeto elétrico demora 3 dias. Mas será que é 3 dias mesmo que eu consigo fazer isso? Vamos ver aqui. O circuito é a primeira atividade. Eu tenho que fazer primeiro o circuito. As proteções, eu só vou fazer depois que eu definir os circuitos. Então, aqui, o circuito, ele é requisito para poder fazer as proteções. Então, a atividade dos circuitos, ela é predecessora à proteção. Agora, vamos olhar aqui, ó, esse lado direito, ó. Tá vendo que tem uma setinha pulando aqui, ó? Se eu tirar a atividade do circuito como predecessora, vocês veem que todas as atividades começam no mesmo dia. E isso não é verdade. Se eu digo que a atividade dos circuitos demora 2 dias e a proteção demora 3, então tem que durar no mínimo 5 dias isso daqui. Vocês concordam comigo? Ou ainda está muito nebuloso aqui essa apresentação? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, eu preciso dizer que a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu estaria fazendo lá no escrito, tá, pessoal? Mas não se preocupe que isso daqui vai ser apresentado com mais calma
já na nosso presencial também, tá? Isso daqui eu só estou fazendo uma pequena apresentação, porque a gente vai ver na semana que vem. Então, se isso daqui precisa demorar 5 dias, eu tenho que dizer para a proteção, a atividade de proteção, que os circuitos precisam ser definidos antes. Então, agora sim, ó, a atividade 2 está demorando 5 dias. Só que quando eu termino proteção, eu vou fazer cabeamento. Eu preciso definir cabeamento. Então, a atividade de proteção, ela é predecessora ao cabeamento. E o meu quadro, ele vai ser definido depois que eu terminar o cabeamento. Então, é predecessora também. E quando eu defino o quadro, eu faço o marco, né? Eu digo que o projeto está totalmente concluído. E com quantos dias, não sei se dá para aparecer direitinho, mas acredito que sim. Olha, com quantos dias demorou o projeto? Quantos dias vai demorar essa atividade de fazer o projeto elétrico? De um dia, esse software já calculou para mim que eu preciso de pelo menos 9 dias. 9 dias úteis, tá? Esse software considera dias úteis. Eu posso colocar sábado e domingo, mas aqui só está como dias úteis. Ele diz que eu demoro 9 dias para poder fazer esse projeto elétrico. Então, qual é a importância de predecessora e sucessora? A importância de saber as predecessoras e as sucessoras são que no momento que eu fizer meu planejamento, o meu planejamento ele tem que levar em consideração que atividades devem começar primeiro, que atividades devem começar depois. Beleza, pessoal? Então, essa introdução aqui de Project, que eu já até comecei a fazer essa apresentação de Project, é justamente esse assunto. Vou retornar lá para a nossa apresentação, que eu estava fazendo anteriormente. Só um minutinho, por favor. Beleza. Já está aparecendo aí aquela nossa apresentação que eu estava escrevendo agora há pouco? Tá. Aparecendo. Beleza, então. Então, tudo isso daqui que eu escrevi aqui, né, essa sequência de atividades, com esses níveis, né, tudo isso daqui que está dentro da atividade, a gente chama de nível, ela faz parte desse planejamento. Mão de obra também faz parte, a atividade, essa sequência, tudo isso daqui é pré-requisito para nós já sabermos trabalhar com níveis de planejamento sequenciado. Então, toda vez que eu preciso fazer uma determinada atividade, eu preciso que essa atividade seja sequenciada. Ok, pessoal? Então, da mesma forma que eu escrevi lá naquele software, eu estou até copiando aqui a tela de lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Vocês podem ver que do mesmo jeito que eu escrevi agora há pouco aqui na nossa apresentação, foi a mesma coisa que eu defini lá no software. Ó, quadro elétrico, eu preciso definir o circuito, proteção, cabeamento, quadro e projeto concluído. Aqui desse lado direito,
Esse gráfico aqui, ó, se chama gráfico de Gantt. Eu acho que é 2T ou é 2N. Se não me engano, é 2T. Se chama gráfico de Gantt. Na verdade, é só um T. Gráfico de Gantt. Beleza, pessoal? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar no nosso grupo alguns vídeos sobre esse MS Project e convido que os senhores assistam esses vídeos, porque ele utiliza como exemplo, se for o vídeo que eu vou já achar, ele utiliza como exemplo uma festa de aniversário. Beleza, pessoal? Porque aqui, até agora eu só falei das atividades. O que está faltando aqui nessas atividades? Definir o tempo, que é o prazo, né, o nosso prazo de atividades. Porque com certeza vocês já, em algum momento aí, foram fazer alguma atividade e falaram para vocês que vocês têm até 5 horas da tarde para resolver um problema, ou vocês têm até amanhã para resolver. Porque geralmente o supervisor vem com essa, supervisor, coordenador, depende como é que a empresa de vocês trabalha, porque ele vem com esse questionamento, né? Por que você precisa desse prazo? Porque dentro do planejamento de manutenção, existe essa coluna lá no computador de quem está fazendo o planejamento. Essa coluna que se chama duração. Então, quando você ouve aí o coordenador dizendo, rapaz, você só tem até 5 horas da tarde e eu preciso hoje, nem que você saia mais tarde, mas precisa entregar esse trabalho hoje. É porque, com certeza, ele está trabalhando com um desses itens dentro do prazo. Então, se você precisa passar o cabeamento em 3 dias, é porque lá no projeto dele está indicado que ele tem um prazo de 3 dias para entregar esse serviço. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas por enquanto? O exemplo lá que o vídeo que eu vou pedir que vocês assistam, ele trata de um aniversário. O que tá faltando lá na nossa atividade? Definir se vai ser a pessoa... Vou colocar aqui João. O João vai definir o projeto, o João vai fazer os circuitos, o João e o João. Será que só uma pessoa vai dar conta de fazer tudo isso daqui? Então, vou convidar que vocês assistam o vídeo que eu vou colocar lá. Ele trata de uma festa de aniversário. Ele diz que a festa de aniversário precisa definir os convidados, definir as bebidas, definir quem vai comprar, quem não vai comprar, e até a festa realizada por completo. Beleza, pessoal? Esse exemplo, é claro que é um exemplo de uma festa de aniversário, mas se você parar para pensar e raciocinar olhando um planejamento de manutenção, você vai ver que a mesma aplicação utilizada aqui. Beleza, pessoal? Vou finalizar a nossa aula agora, mas a minha explicação vai ser finalizada agora, mas vou colocar os vídeos lá no YouTube, são vídeos de 10, 15 minutos cada um. Eu convido que vocês assistam esses vídeos, porque são vídeos que mostram o software e mostram como utilizar ele também. Beleza, senhores? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Alguém vai querer dizer que não entendeu nada desde o início? Tranquilo.
Beleza, senhores? Então, vou passar lá os vídeos no nosso grupo para que vocês assistam. E amanhã nós vamos continuar tratando esse assunto aqui, sobre o gráfico de Gantt, definição de prazos de manutenção, beleza? E uma coisa que a gente chama de HH, que é hora-homem. Como eu defino esses prazos baseado na quantidade de pessoas que estão trabalhando conosco. Beleza, pessoal? Só antes de finalizar a nossa aula, amanhã, os colegas que tiverem atrasado, Ednei já está dando tchau, mas eu sei que vocês chegam mais tarde. Já calma aí, meu colega. O pessoal que chegou mais tarde, eu passei um exercício no início da nossa aula de hoje. Como tem todo o tempo de carregar a aula, carregar, processar e colocar lá no YouTube, amanhã de manhã eu vou passar o link e recomendo que os senhores que chegaram atrasados assistam os 15, 20 minutos iniciais da aula de hoje, que foi justamente um exercício sobre tagueamento que eu passei logo no início da nossa aula. Beleza, pessoal? Agora sim pode dar tchau. Beleza, pessoal? Agradeço aí a presença dos senhores. Vou colocar os links lá do vídeo que eu quero que vocês assistam. E amanhã a gente continua no nosso assunto sobre organização de planejamento de manutenção. Beleza, senhores? Agradeço aí a presença e uma boa noite a todos aí. Boa noite aí, moçada. Boa noite para todo mundo.